Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso Psicanálise de hoje. Nós, do ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea, agradecemos a presença de vocês. E hoje o tema nós vamos explorar hoje é interrogações sobre casais. Nós trouxemos hoje duas psicanalistas do Espaço Singular, um espaço aqui da Vila Mariana, ambas com uma boa experiência nessa questão de casal, com uma perspectiva psicanalítica, a Cibele Barbará e a Mena Mota. As duas são nossas convidadas especiais. O Espaço Singular fica aqui na Jureia, Luiz Góes, promove também uma série de eventos bem interessantes. Depois vale a pena entrar no site. Como é que é o site? www.singularclinica.com.br. Singularclinica.com.br. Vale a pena dar uma olhadinha lá, tá bom? Vou pedir dois favores. O primeiro, deixar o celular no silencioso, e avisar vocês que o serviço do café funciona durante a palestra. É só chamar na campainhazinha que tem nas mesas, tá bom? Então, com vocês, a Cibele e a Mena. Bom, boa noite. Tá dando para escutar bem? Eu quero agradecer a presença de vocês numa segunda-feira fria. Acho que todo mundo fala isso, porque sempre acontece na segunda. Mas é verdade, segunda-feira fria, vocês vêm aqui e sempre quando nós somos chamados a falar, eu sempre acho que quem está ganhando somos nós, Até porque o tema que a gente está trazendo, vou contar para vocês, é um tema do qual a gente está elaborando, por isso interrogações. E, então a gente espera trazer alguma formalização, algumas questões e abrir para vocês contribuírem. Então eu acho que a gente sempre sai ganhando. Quando o Oliver me convidou para vir no espaço, e ele me contou que era um espaço que se chamava Pensar Psicanálise, eu falei, mas o que é que eu vou falar, Eu tenho estudado muitas questões sobre o testemunho, Segunda Guerra, ditadura, as questões deveras pesadas muitas vezes, E aí pensei na minha colega, na Mena, que é especialista em atendimento para casais, que não sei se vocês sabem, mas assim, é um pouco raro falar de atendimento para casais na psicanálise, especialmente na psicanálise de orientação lacaniana, Então é um tema que a gente pensa muito e que a gente conversa e que a gente debate. Então eu falei, em vez de falar de testemunho, de guerra, de ditadura, de política, vamos falar um pouco de relacionamento, de amor, Até porque eu roubei esse tema e falei antes. Isso. Então, eu convidei a Mena, e eu acho que a gente preparou alguma coisa aqui para vocês. Nós pensamos em trabalhar três questões. Uma, o que estamos chamando de casal pelo viés da psicanálise. Então nós estamos aproveitando aqui o espaço para tentar dar uma formalizada e pensar um pouco o que seria esse casal, como pensar o relacionamento, como pensar o laço pelo viés da psicanálise. Então eu vou ler um texto simples para pensar isso, e depois a gente encerra e vai trabalhar duas outras questões que estão ligadas umas com as outras, Que é o que pode um psicanalista diante de um casal, e uma terceira, quais são as particularidades desse atendimento. Então eu vou fazer essa leitura pensando muito mais numa formalização, e aí depois eu vou entrevistar a Mena, pensando aí nessas particularidades, e ela vai trazer bastante da sua experiência. Depois a gente encerra e conversa, tudo bem? Bom, então vamos lá. O que estamos chamando de casal pelo viés da psicanálise? Eu acho que a gente precisa começar esclarecendo o que nós estamos chamando de casal, Casal, duas pessoas, dois sujeitos, sejam eles quais forem seus gêneros. Mulher, mulher, homem, 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 mulher. Dois sujeitos que têm em si um relacionamento, um laço afetivo.
Poderia ser um relacionamento de 2 ou mais sujeitos? Sim, por que não? Mas no caso, a gente está assim, tentando pegar o foco, né, de um casal familiar, um casal amoroso. Quando a gente começou a conversar, nós lembramos de um texto muito especial do Lacan, um texto curto que está neste livro aqui, Outros Escritos, que se chama, é um texto de 1969, Notas sobre a Criança, que ele escreveu na época para responder para uma psiquiatra e tal. Nós lembramos desse texto porque usávamos muito para pensar as questões da psicanálise da criança, né? A gente sabia das coisas centrais desse texto, a gente fala bastante sobre o sintoma da criança, o sintoma que a criança pode responder, o sintoma que a criança responde para a estrutura familiar, né? Ele diz o seguinte: o sintoma, esse é o dado fundamental da experiência analítica, se define nesse contexto como representante da verdade. O sintoma pode representar a verdade do casal familiar. Então, esse era um texto que a gente pensava pelas questões da criança, mas que a gente lembrou que ele falava de casal familiar, né? Por que é possível deduzir dele, né, desse texto, se o sintoma pode representar a verdade do casal familiar, o sintoma é a verdade do casal? O casal tem uma verdade? O casal tem um sintoma? E aí a gente começou assim a pensar, né? Para que exista um casal, será que é preciso ter um sintoma? Um casal que reúne casal no sintoma? O que a gente está chamando de sintoma? Aí a gente começou a pensar, mas e aí, o que é esse sintoma? O conceito de sintoma na obra de Lacan tem inúmeras inserções e variações, dos quais assim, a gente nem tem como abordar em detalhes. Mas aqui para a nossa conversa, a gente pode pensar a começar a fazer uma relação do sintoma com a transferência. Acho que é um tema que todo mundo conhece bem aqui, né? Freud foi quem cunhou o conceito de transferência, mas não foi ele que inventou. A transferência é a forma como os seres humanos se enlaçam. Ele observou isso, formalizou algo que ele já via acontecer no cotidiano. Aliás, Freud assim, era um observador incrível do cotidiano, né? E como vocês sabem, a transferência é a reprodução dos nossos velhos amores nos nossos novos amores. A gente sabe, né, que a gente transfere para o outro aquilo que supostamente nos falta. Então a gente vai procurar, como se diz isso da paixão, né? Paixão. Nós procuramos a outra metade da laranja, alguma coisa que nos falta, e a gente vai indo por aí. Nos casais, entendemos como transferência quando idealizamos o outro. O outro vai me completar, o outro tem algo que quero, o outro sabe sobre mim, ele sabe sobre o meu desejo e ele vai realizá-lo. Ele vai me reconhecer. A gente demanda muito isso do outro, né? Que ele nos reconheça. Nós transferimos um padrão que repete a neurose de cada um. Então a gente inclui o outro no nosso sintoma, faz parte do nosso sintoma. Só que a questão da transferência ela é um paradoxo, né? Porque o Lacan especialmente vai trabalhar bastante isso e vai dizer assim, puxa, ao mesmo tempo, né, que a transferência ela faz laço, ao mesmo tempo ela é um logro, ele usa essa palavra, né, porque ela de alguma forma é um fechamento. Porque o que a gente fica tentando fazer com o outro, né? Eu tento ler no outro aquilo que ele quer de mim.
Ou seja, o que ele quer de mim para que eu possa ser uma pessoa amada? Então eu fico tentando ler isso no outro e esqueço do meu desejo e fecho. Por isso que a transferência, por exemplo, na condução dos tratamentos, ela é necessária, porém ela precisa tomar cuidado com ela, porque também ela é fechamento, né? E eu acho que o grande lance de Freud, não só por ter formalizado isso que ele via no cotidiano, que é esse enlaçamento, essa transferência para o outro, ele vai botar uma questão e vai dizer assim, essa transferência tem limite? A análise tem limite? Ou seja, ele pensa num limite para a transferência. É quase o mesmo que dizer, bom, então amor tem que ter limites. Amor tem limite? Né? Bom, então fomos indo por aí, fomos pensando, né, nos casais, no relacionamento, na transferência. E começamos então a pensar que a gente inclui o outro em nosso sintoma. O sintoma é necessário e faz laço. Isso quer dizer que para que exista laço é preciso de sintoma. É também o mesmo que dizer que para que exista relacionamento é preciso que haja um sintoma. E que todo relacionamento comporta um sintoma. Ou melhor, quem sabe, que todo relacionamento é o entrelaçamento de no mínimo 2 sintomas. Ou seja, não há casamento, só de sintomas. Bom, aí paramos aí e começamos a pensar, por incrível que pareça, no mal-estar da civilização. Como assim, né? A gente vai do sintoma para o mal-estar da civilização. A gente vai falando as coisas aqui de um jeito, mas no fundo, são só formas diferentes de falar do mesmo, né? O que a gente lembrou? A gente lembrou que para que a gente nos constitua como sujeitos, para constituirmos sociedade, nós precisamos renunciar a um gozo pleno e depositar um quinhão deste gozo, uma moedinha desse gozo, no laço social. Essa é uma operação de civilização de gozo. Vamos usar um pequeno trecho do Bruce Fink, que é um comentador de Lacan, que ele fala de uma forma bem simplificada. Vou pedir permissão aqui para ler esse trecho para vocês. O que acontece com o gozo sacrificado? O que acontece com essa moedinha que a gente deposita para entrar na sociedade? Para onde vai? Ele é simplesmente destruído? Simplesmente desaparece? Ou se desloca um nível ou local diferente? A resposta parece clara. Ele se desloca para o outro, de certa forma ele é transferido para a conta de um outro. O que isso significaria na verdade? Um determinado gozo que é expelido no corpo é reencontrado na fala. O outro, como linguagem, desfruta em nosso lugar. De outra forma, é somente na medida em que nos alienamos, nos transferimos, que a gente está falando de transferência, ao outro, e nos oferecemos como suporte do discurso que podemos compartilhar alguma parte do gozo circulante do outro. Ou seja, a gente deposita, mas é só nessa relação com o outro é que a gente poderia reaver essa moedinha depositada, ou um pedacinho dessa moeda depositada aí. Então nos parece que buscamos o outro, nos relacionamentos com o outro, reencontrar um pouquinho desse determinado gozo. Mesmo que seja uma escolha forçada para entrar em sociedade, como bem descreveu Lacan, escolhemos a bolsa ou a vida. Lacan fala isso, né? Assim, que a gente vai entrar na sociedade quase como se viesse e dissesse assim, você escolhe a bolsa ou a vida. É uma escolha meio forçada, meio difícil, né? Porque quando a gente escolhe a vida, entregamos a bolsa em prol da possibilidade de vivermos em sociedade. Até aí, tudo bem, né? Porém, feita essa escolha, imediatamente somos fisgados pela ideia de que podemos recuperar a bolsa perdida.
E aí começa todo o nosso mal-estar, né? Isso aparece com a promessa de que podemos nos tornar indivíduos. Já não posso, entro em sociedade, abro mão de um gozo pleno e imediatamente quero recolher de volta porque me falta, faltou dividido. Já não tenho mais, né, a possibilidade de me tornar porque deixei uma parte, né, para fora. Mas imediatamente isso vem como mas eu acho que eu posso recuperar isso de alguma forma. Que podemos recuperar o gozo depositado no campo do outro para nos tornarmos indivisíveis, sem divisão, indivíduos. Isso é imperativo que nos causa e nos move em direção ao outro. O sujeito no laço social busca no campo do outro algo da sua renúncia ao gozo. Então olha que coisa, né? A gente pensa no amor buscando algo no outro para nós. É bem estranho, né? Está inaugurando o mal-estar. Estar mal. Estar mal porque temos dificuldade em simbolizar essa divisão. E aí, essa divisão está em tudo, entre a esfera pública e a esfera privada, entre a nossa casa, a nossa rua, a nossa família, os grupos sociais, o nosso trabalho, nossa escola. Temos a sensação de que não somos a mesma pessoa em vários lugares. Não somos um. Não temos a mesma imagem em cada lugar. Somos uma pessoa quando estamos a dois. Mas somos outras quando estamos com outros amigos. A gente não diz isso. Uma coisa é quando eu estou com ele. A outra coisa é quando a gente está com um grupo de amigos. Mas ele é muito diferente quando está na família dele, né? Então a gente fica tentando procurar onde é que faz um. Onde é que nós e o outro, né, somos um. Queixas frequentes, separamos aqui algumas. Ele se arruma muito mais quando saímos em grupo. Está sempre desleixado quando estamos juntos. Ela não respeita a minha individualidade. Ela com estes ciúmes doentio não me deixa estar com meus amigos. Invade até as minhas gavetas, o meu WhatsApp. Tentamos buscar uma explicação. Uma única versão do que somos em todos esses lugares e para todas essas pessoas de uma só vez. Versão que inclua um sentido, uma imagem, uma verdade. Nós não conseguimos aceitar muito bem essa divisão. Outra forma de falar sobre esse mal-estar que aparece nos relacionamentos está centrada na dificuldade que, estabelecido o mal-estar civilizatório, nós temos com a lei. Nunca encontramos uma medida justa entre nós e o outro. Entre nós e a lei. Há sempre uma sensação de excesso, de abuso, de transgressão. É intrínseca ao casal uma disputa. Isso porque não há forma jurídica, não há social, não há palavras, não há régua de medida que legisle sobre o desejo do outro, sobre o corpo do outro, enfim, sobre esse outro que não sou eu. Então a gente tem sempre a sensação de que o outro está assim, ganhando alguma coisa a mais, que eu estou me sacrificando um pouco, que o outro não me reconhece, ou de que, puxa vida, né, assim, o outro não reconhece o meu esforço, não reconhece o que eu faço, ou eu estou me sentindo culpado porque eu acho que o outro está se sacrificando a mais. E assim vai, né? Assim, temas sobre culpa e coisas do cotidiano, enfim. O negócio é que a gente está sempre procurando uma régua de medida. E essa régua de medida, como é que a gente mede o sofrimento? Como é que a gente mede quem está sofrendo mais, né? E isso é um problema.
Isso é um grande problema. E sobre o corpo do outro, né? Então a gente está sempre também curioso em saber se o outro está satisfeito, se estou satisfazendo, né? Se satisfaço o corpo do outro, se o outro me satisfaz, né? Em geral, acreditamos que temos o direito a gozar ou de que estamos sendo gozados. E gozar tem um sentido de consumir por completo e por direito a alguma coisa ou de alguém. E isso é complicado, porque gozar desta maneira é impossível. Seria o aniquilamento de algo. Imagina essa palavra, né? A gente discutia bastante isso, de gozo, de aniquilar, de devorar, né? Isso seria de alguma forma uma espécie de morte, seria uma morte. Isso não existe. Mas isso nem sempre é evidente, né, gente? A gente vai pensando e vivendo isso em forma de afeto, de maneira inconsciente. Então, usar, fruir, dispor, usufruir são sempre formas parciais de gozar de algo. De fato, nem com os nossos bens materiais podemos gozar ou somos donos totalmente. Nós usufruímos, nós temos um direito de usufruto. A descoberta dessa impossibilidade de completude, de gozo pleno, instaura a insatisfação geral e o cálculo neurótico que tenta medir, tenta calcular quem é que está gozando mais, quem é que goza menos, quem é que tem razão, quem é que está aproveitando mais. E os temas, então, do sacrifício e restituição, perda e ganho entram em cena. Queixas frequentes. Quero que ele faça amor comigo e não só sexo animal. Como se pudesse ter sexo animal, né? Ele nunca toma iniciativa e me procura para fazer sexo. Ela nunca toma iniciativa e me procura para fazer sexo. Que, aliás, é uma forma do homem dizer, e muitas mulheres não se atentam, de que este é um pedido de que ela o tome como objeto de desejo. Um pedido muito feminino dos homens, amigas. Ele não ajuda com as tarefas de casa. Ela não quer saber da parte financeira. E aí a gente vai, né, escutando as famosas DRs e as disputas de quem é que tem razão. Tentando somatizar quem é que ganha mais um quinhão de razão. Vocês vão vendo onde mais ou menos a gente vai querendo chegar, né, em relação aos casais. Toda a questão, então, deste enlaçamento é que ele guarda em si esse paradoxo, tal como a transferência. E que aquilo que a gente quer alcançar na relação com o outro, que é tentar fazer este que é gozar plenamente, não é possível. Por isso, o estabelecimento de um laço presentifica a não satisfação plena e mostra que a satisfação plena é uma fantasia. O que se repete neste enlaçamento é justamente essa cisão, uma verdade que não se completa. Por isso faz sentido pensar que a criança responde ao sintoma do casal. Por isso que faz sentido, né, que ela lê no relacionamento deles o que falta, o que ela lê que falta para eles, né? Quer dizer, o que esse sintoma declara que falta para esse casal, né? E tenta ser para eles aquilo que entende que vai completar esse casal. Seja o que for que essa criança leia, né? Não à toa, Lacan começa esse texto sobre a nota sobre a criança falando do fracasso das utopias comunitárias. Nossos movimentos coletivos no laço com o outro fazem justamente revelar que não somos indivisíveis. Que a estrutura divisível, né, nossa divisão, é uma estrutura de divisão inerente, né? E a gente ouve muito, assim, não só em relação aos casais, mas em relação à clínica, na contemporaneidade, né? Uma dificuldade, inclusive, de fazer laço. Principalmente uma queixa constante dos adolescentes em estabelecer um relacionamento.
Já sei que eu vou perder, então nem arrisco, não quero nem arriscar. Então, nem arrisca se colocar, né, como experiência. Mal sabe que já está perdido desde o começo, porque quando entrou em sociedade já deixou sua moeda, já deixou sua bolsa e se perdeu, né? É quase uma tentativa de ter um ato sem resto, sem divisão, sem problema e sem coisas boas também, né? Porque eu acho que a experiência ela traz isso. É uma tentativa de colocar uma imagem tão poderosa que conta de todos os... Eu quero que a coisa seja tão perfeita, eu não quero deixar restos, que eu preciso deixar uma imagem de mim, um ser muito completo. Então, você pede uma imagem tão poderosa que não dá nem para arriscar, né? Você não chega nem a estabelecer um laço, porque não dá para perder. Vamos indo por aí, né? Então, o enlaçamento com o outro é a resposta que temos e damos para o mal-estar. Ele é esse sintoma, esse relacionamento, essa transferência, a leitura que a gente pode fazer disso, é um signo, né, do que não anda bem no real. Porque ela é uma resposta para essa civilização. Então, ao mesmo tempo que se presentifica a satisfação plena, que a não satisfação plena, ela é a possibilidade de criação. Por isso que é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que eu busco em alguma coisa no outro que me completa, ela presentifica, porque eu não vou encontrar essa completude, ela presentifica que eu tenho uma divisão, né? Porém, com isso, é uma possibilidade de criação. Porque todo espaço vazio, né, ele é propulsor para uma coisa nova. Se a gente ficar eternamente nos velhos amores, nunca faremos amores novos. Se não houver espaço para um amor novo, não tem amor novo, não tem novo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente foi entendendo que o relacionamento ele é um sintoma e que é um enlaçamento, ele também é uma objeção, né? Ele também é uma objeção porque nós respondemos, né, a essa divisão, a esse mal-estar, com esse enlaçamento. A gente gostaria de enfatizar, né, essa palavra objeção, porque ela não é à toa, né? E por incrível que pareça, aí a gente vai fazer uma relação dessa palavra objeção com o amor. O que é uma objeção? Objetar é contestar, é recusar, é se opor, se manifestar contra. Contra o quê? Contra o excesso do outro, contra a impossibilidade em dar uma resposta singular, contra a voz totalitária do outro, da força, do peso, do laço social. Vejam como o enlaçamento é o paradoxo, porque renuncia um gozo totalitário, mas ao mesmo tempo é a possibilidade de criar algo novo, de inventar algo novo para além desta divisão. Por exemplo, um adolescente encontrar novo amor fora da sua família é a possibilidade de fazer uma inscrição para além dos muros familiares. É ao mesmo tempo uma recusa e uma realização. Sim, porque vocês sabem que a família não é um espaço democrático, né? É uma instituição totalitária, conservadora. E o enlaçamento com o outro fora desses muros familiares é a possibilidade de ir além. Com isso, então, vamos chegando ao amor. O amor é um produto derivado do ódio, da objeção, fruto da intolerância. Aliás, não sei se vocês sabem, né, que o Freud fala que assim, o ódio é um afeto original, né? Não é o amor, né? A gente tem a tendência a achar que o amor é quase uma instituição moral, um devir religioso, né? Mas não. O ódio é uma defesa original, uma objeção contra o imperativo do outro. Por isso que ele é extremamente importante e por isso que amor e ódio andam juntos.
É incrível como os casais não toleram esse tipo de afeto, né? Mas ele é imprescindível, né? Ele é um afeto que impulsiona, que barra, que mostra os limites. E a gente vê isso muito nos casais, né? Enquanto de fato você não dá um basta para o outro, às vezes aquilo não para, né? O outro não para de reclamar, porque aquilo tem que ser sincero, tem que ser chega, aqui é o limite, né? Isso é muito importante para os relacionamentos, né? Então ele é um afeto que impulsiona, que faz trazer à tona o singular de cada um. E o amor não é o afeto original, ele não é intrínseco ao ser humano, ele é uma construção, é um sintoma, é um laço, é uma união artificial, né? É como Lacan diz, o amor é um laço que leva à morte mais adiante. É uma construção que leva à morte mais adiante. Bom, mas se os laços guardam em si esse paradoxo, ao mesmo tempo um impossível e uma possibilidade, qual que é o problema então dos casais, né? Como é que a gente vai chegando aí a pensar nessas questões? E aí eu e Mena começamos a pensar que o problema dos relacionamentos, sejam eles quais forem, é inerente à humanidade. É antigo, né? Podemos pensar em uma dificuldade, em um agravamento no estabelecimento das relações e na sua realização. Aí vocês não vão acreditar no que a gente pensou, mas na passagem do sistema feudal para o sistema capitalista. Como assim, né? A gente está falando de sintoma, de amor, de ódio, e a gente vai falar de um agravamento dos relacionamentos amorosos a partir da passagem do sistema feudal para o sistema capitalista. Como assim? O que um relacionamento amoroso tem a ver com isso, né? Com uma organização econômico-cultural? Tudo. Tudo. Com todas as ressalvas que a gente está fazendo aqui, né? No sistema feudal não havia essa noção de eu como temos agora. Existem diversos textos, você já deve ter lido muitos deles, de várias áreas de conhecimento, não só da psicologia e da psicanálise, mas que explicam a construção do eu na modernidade. Não existia esta noção de indivíduo como mediador das relações. A centralização da subjetividade é correlata com a modernidade. Não que não existisse uma divisão entre eu e o outro, não que o sujeito não fosse dividido, mas isso não era uma questão, isso não se colocava em questão. A gente coloca muito isso em questão, de que a gente quer ser um indivíduo, né? Naquela época o sujeito talvez estivesse em comunhão com Deus, com a religião, com algo superior, né? E essa marcação entre eu e o outro talvez não fosse de fato uma questão tão forte. E tudo assim se complica um pouco, né, com o sistema capitalista e com a promessa justamente que ele faz de que a gente se torne um indivíduo, de que a gente seja livre, de que a gente seja iguais em direitos, né? De que todos temos direito à felicidade. E aí você imagina, direito à felicidade e casamento, isso complica tudo. Lacan diz que o sujeito da psicanálise é o sujeito que Descartes descreveu. Foi Descartes quem formalizou que o sujeito é dividido. Vocês já ouviram falar, né? Penso, logo existo. E quando o cara, né, formaliza isso, isso passa a fazer toda a diferença. Então vejam que curioso. Nos enlaçamos com o outro procurando algo para a gente. Vou ler um trecho de uma dissertação de mestrado muito interessante da colega Carla Rampin. Ela escreve sobre sintoma social. Então, são 3 parágrafos. A verdade que já não vigora no capitalismo é seu lema de igualdade, fraternidade e liberdade. Na prática, todo homem no capitalismo está livre para se alienar ao sistema capitalista. Ou isso, ou a escolha de morrer de fome. Tão livre como o dilema da bolsa ou a vida. Esse é um dos nomes do sintoma no capitalismo.
essa inversão, onde a passagem do feudalismo para o capitalismo produz a individuação do sujeito. Isso é sintomático, isso é falácia que retoma para uma convocação narcisista. São valores hegemônicos que sustentam a verdade mentirosa do capitalismo. Ocorre uma deturpação da verdade nessa passagem do sistema. É a construção de uma sociedade que tomba a importância do social. O indivíduo como produto do eu, que por sua vez passa a girar em torno do eu. O laço social entre as pessoas não interessa ao capitalista. O sujeito fica voltado para si, mas buscando a si no campo do outro. Esse gozo que sabemos que é perdido, que na verdade nunca existiu, é oferecido pelo discurso capitalista como uma promessa, uma ilusão através do consumo de objetos, de imagens, de casais margarinas, né? Como se fosse possível apagar nas nossas divisões. Tal discurso busca não deixar aparecer a divisão estrutural do sujeito. O capitalismo desconsidera a verdade do sujeito e impõe, ideologicamente, uma outra verdade, o indivíduo. As relações viram uma disputa entre quem é o portador do falo, da razão, do gozo, do reconhecimento. Quase como se tivéssemos esquecido que nós escolhemos, mesmo que uma escolha forçada, viver em sociedade. Tudo se passa como se o outro tivesse nos tirado, nos roubado aquilo que nos é de direito. E isso faz com que o gozo perdido tenha ainda mais valor. Quanto maior a demanda, maior o valor. Essa é a lógica da segregação. E que, consequentemente, dificulta os laços da contemporaneidade. Como se tudo pudéssemos dizer, esclarecer, como se o outro pudesse entender e compreender totalmente a minha visão. Aqui entram as exaustivas DRs, que, por exemplo, a gente tem sempre a sensação que quanto mais a gente conversa, né, mais o mal-entendido está estabelecido. Lacan dirá que o sintoma é um modo de gozar do inconsciente, um modo. Isso não quer dizer que podemos dizer tudo ao outro. Eu acho que essa é a questão, né? A gente tenta ser compreendido, tenta fazer com que o outro nos compreenda e nos entenda de um modo assim total, né? E pelas palavras. A gente tenta muito isso. E fala, e fala, e fala, e fala. O sintoma, o discurso, é um modo de viver com o outro, um modo de gozar do inconsciente parcialmente. Nem tudo passará pelas palavras. O sintoma é um discurso sem palavras, né? O amor passa pelas entrelinhas e não pelo dito. E esse é interessante porque é o segundo parágrafo desse texto, né? Notas sobre uma criança. Vou ler. A função de resíduo exercida e ao mesmo tempo mantida pela família conjugal na evolução das sociedades destaca a irredutibilidade de uma transmissão, que é de outra ordem que não a da vida segundo as satisfações das necessidades, mas é de uma constituição subjetiva, implicando a relação com um desejo que não seja anônimo. Ou seja, talvez a gente precise entender que os casais se comunicam, se relacionam não só pelas palavras. Tem algo de outra ordem, como diz Lacan, algo além da satisfação das necessidades. A gente está terminando essa primeira parte e acho que para coroar, né, isso, nós trouxemos um poema para coroar essa primeira parte, porque de fato os poetas são aqueles que dizem muito mais, né, sobre aquilo que cabe nas palavras. É do Manuel Bandeira, chama A Arte de Amar. Acho que tem gente que conhece aqui esse.
se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação. Está longe, né? Encontrar satisfação plena. Não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa teu corpo entender-se com outro corpo. Porque os corpos se entendem, mas as almas não. Bom, então fechamos aqui essa primeira parte, né? Que demos uma passeada aí sobre essa formalização em relação aos casais. E aí retomo então as duas perguntas e vou começar a fazer algumas perguntas aqui para a Mena, né? Então vocês lembram, o que pode um psicanalista diante de um casal, né? E uma terceira que está articulada aí, quais são essas particularidades desse atendimento? Tudo bem? Vamos dividir agora o microfone, né? A Mena, na clínica, ela já um tempo estuda e se debruça sobre esse tema especialmente, mas também sobre o atendimento. Ela atende casais, né, na clínica. Então, né, diante disso, Mena, assim, te pergunto, o que pode um analista diante de um casal? Boa noite. Bom, para começar, um analista não pode nada diante de um casal. Primeiro que análise implica em um sujeito só. Um casal são dois sujeitos ali. Então não há análise. E se não há análise, não há analista. Por isso que a gente chama de terapia de casal. Então o que pode um psicanalista com um casal? Pode muito. A terapia de casal é um estudo recente. Ele começou com a reforma psiquiátrica e Von Batzel, um teórico da psicologia, e ele, com a esquizofrenia, ele viu quanto a família, a estrutura da família, era importante para o doente, para o esquizofrênico. E a partir daí, outros teóricos foram desenvolvendo a terapia de casal.